Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar com você no domingo, agora todo domingo, celebrando uma síntese do nosso assunto de escola bíblica. Eu espero que seja agradável para você, porque bom eu sei que é. Bom eu sei que é, embora com a minha limitação de transmitir, mas sempre é bom, sempre vai ser proveitoso. Nós estamos agora em tempo real, na veiculação dessa mensagem, na inauguração dela, vai funcionar todo domingo pela manhã. E, óbvio, com acesso livre a outros horários. Nós temos um assunto de escola bíblica, que é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o tema geral. E o desdobramento é ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Interessante, antes de entrar objetivamente no assunto do livro de Ruth e essa história, que as gerações elas vão vivendo os mesmos problemas com outras roupagens, porque por conta do crescimento, do desenvolvimento social, as oportunidades que aparecem, as dificuldades que aparecem também, embora com mecanismos novos, como hoje nós temos a dificuldade de muitas famílias interagirem por conta da internet, por conta da acessibilidade tão fácil. Isso que é fácil para a acessibilidade na internet está tornando difícil o relacionamento das pessoas. Interessante, não obstante o fato de termos problemas que são idênticos a todas as gerações, desde o primeiro homem, a primeira família, como disse, a sua roupagem é diferente. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não tem atualização no sentido de modernizar, a não ser algumas traduções com uma linguagem mais facilitada de entendimento, que não é necessário você buscar uma enciclopédia, não que não seja necessário fazer um curso bíblico, mas a linguagem atualizada ela facilita, sem perder a síntese da palavra. Então, a palavra de Deus continua sendo, como diz o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é sempre atual. Por quê? Porque os problemas individuais, coletivos, sempre são os mesmos, serão os mesmos, repito, com roupagem diferente. E falando acerca de o Deus que governa o mundo e cuida da família, e ensinamentos que são necessários, ensinamentos divinos são necessários para todas as gerações, ou para a nossa geração, o livro de Ruth, embora ou essa história bem antiga, e inclusive o livro de Ruth não tem um autor específico, data mais ou menos de 10 séculos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de quase 3.000 anos. Nós estamos falando de um escrito antigo, com verdades que parecem tão atuais e são tão atuais, porque a palavra de Deus, conforme diz Hebreus, é viva e eficaz. Ela é viva, ela produz vida, ela é eficaz, ela é eficiente. Então, desculpa, eu ainda vou... Eu ministrei escola bíblica durante muitos anos, mas tem muito tempo que, por conta de tantos outros afazeres na casa de Deus, eu não tenho feito. Então a gente perde um pouco da habilidade de contextualizar em um tempo curto um assunto, sintetizar.
Então, o livro de Ruth, o texto áureo, que é o texto de ouro da revista, fala do primeiro versículo. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, Belém quer dizer casa do pão, Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Interessante aqui, já nesse início do livro de Ruth, que existem coisas que mexem com a nossa vida. E se há algo que mexe com a família e que mexe com a vida de um responsável pela família, é quando ele percebe necessidade. A Bíblia está dizendo que houve nesses dias, uma fome na terra. Então, Elimeleque entendeu que ele não poderia ficar parado, vendo a sua família com limitação de pão, sem fazer alguma coisa. E a gente já começa, pessoal, falando disso, que tem pessoas que gostam de chamar a prerrogativa de autoridade na casa quando quer, mas quando tem que cumprir os seus deveres, não se move. Claro que eu estou falando não de você, eu estou falando de alguém que você conheça. Então, o Elimeleque não ficou paralisado, tem fome na terra, eu não vou me mover. É claro que um responsável pela família, juntamente com toda a família, porque quem se movimentou, Elimeleque não foi para os campos de Moabe sozinho e deixou Noemi e Malom e Quilião em Belém. Não, toda a família foi. Eles estavam juntos. É muito triste, né, pessoal? Quando a família precisa de algo e só um se move. No caso aqui da família Elimeleque, eles eram 4. Como é ruim quando só um se interessa, quando um luta, ou quando uma pessoa luta, porque às vezes é o caso da mulher, enfim, e não vai uma crítica, é só uma análise, é uma conceituação de coisas que acontecem que às vezes a gente ouve o depoimento de uma pessoa, de um membro da família. Mas a palavra diz que ele se moveu, ele foi a buscar ajuda, buscar recurso para sua família. Todo texto de escola bíblica tem um quadro chamado verdade prática, ou como eu gosto de dizer, verdade que se deve praticar. E está escrito aqui, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Existem pessoas que pensam que, por servir a Deus, por serem crentes, cristãos, estar numa igreja, o mal não lhe pode acometer. Aliás, existem teologias e num certo tempo, quando se desenvolveu essa teologia, ou esse pensamento, era muito mais agressivo. Hoje, no entanto, porque o povo já acordou para essa verdade. Gente que apregoa que crente não pode adoecer, gente que apregoa que não pode passar privação. Ora, se o camarada é crente, cristão, crê em Deus, está numa igreja, mas não trabalha, qual é a consequência imediata? Se ele não se dedica no trabalho, qual a consequência imediata? Um funcionário de uma empresa que desidioso, relaxado, que não cumpre horário, é mandado embora, o diabo está me perseguindo. Não, é você que está se perseguindo, é a própria pessoa que está se perseguindo. Se a pessoa é relaxada, aí Deus vai ter que cuidar dessa pessoa enquanto ela não cuida daquilo que é para ela fazer. Então eu creio que Deus sustenta a família, que Deus nos dá entendimento, compreensão. Mas se eu não fizer a minha parte, como é que fica? Então, o desenvolvimento desse entendimento tem um assunto para segunda-feira, o contexto do livro de Ruth, remete ao juízo, tempo do juízo. Terça-feira, um contexto de anarquia e infidelidade do povo hebreu. A razão da fome era a idolatria do povo, a desobediência do povo. Então nós vamos encontrar sempre, diante de uma crise, uma razão, ou seja, a crise é uma consequência de um pecado, de um desvio de conduta. Mas também
uma crise pode ser uma causa para nos mexer com a gente, para que a gente lute, para que a gente batalhe, para que a gente energize, para que o nosso sangue aqueça, para a gente fazer algo, para nos mobilizar. Quarta-feira, Israel atraído à idolatria dos cananeus, quando deixaram Deus para servir a ídolos. É muito comum existir em famílias ídolos. É muito fácil um pai, uma mãe idolatrar os filhos, o esposo idolatrar a esposa idolatrar ao marido e esquecer de Deus, esquecer do Senhor. Isso é uma forma clássica de idolatria que igualmente aborrece a Deus. A de quinta-feira fala da longanimidade e misericórdia de Deus. Longanimidade, longânimo, tardio em irar-se, tardio em aplicar um juízo, um julgamento. Sexta-feira fala do cetro, não se afastará da tribo de Judá, o governo de Deus a Israel, o seu povo, não se afastará de Judá. Fala de uma palavra profética e que se cumpriu de uma maneira muito especial na vida de Davi, o grande rei Davi, que a Ruth está na genealogia do Senhor Jesus. Leia Mateus capítulo 1, falei isso semana passada. Sábado, Boaz e Ruth, o prenúncio da derrubada da parede da separação, ou seja, quebrando paradigmas. Ruth, uma mulher moabita, e o Boaz, alguém que na sua genealogia é um judeu de raiz, pertencente à tribo de Judá. Então, a palavra diz o prenúncio da derrubada da separação. O casamento também, a família, derruba paradigmas, quebra paradigmas e derruba paredes de separação. Paredes raciais, culturais, religiosas. Essa mulher, a Ruth, ela disse para Noemi, sua sogra, ela estando viúva, porque o filho de Noemi, seu marido, morreu. Ela diz: eu não vou te deixar. Não é porque seu filho morreu, meu marido morreu, que eu vou te abandonar. Você sabia que existe na lei dada por Deus a Moisés para o povo de Israel o cuidado para com as viúvas? Uma viúva, Paulo escreve depois de muitos anos, que não deveria ser classificada na igreja uma viúva que tivesse filhos ou netos, porque tinha toda uma situação especial a vida de uma viúva na igreja no início da igreja. E para Israel havia também esse cuidado, houve esse cuidado da parte de Deus para que as viúvas não fossem abandonadas. Tanto que a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas, porque é um cuidado todo especial para as pessoas pretensamente desamparadas, ou que não deveriam ser desamparadas. Então deveria ter um cuidado, e a família, o núcleo familiar foi idealizado por Deus para que não houvesse desamparo. Possa até acontecer, e talvez aconteça, né? E pessoas que brigam por causa de din-din. Interessante que as maiores crises em famílias, elas não acontecem por conta das necessidades. Eu gostaria que você gravasse esse momento, pensasse nesse momento que eu vou te falar, está me vindo à mente. As maiores crises familiares não acontecem nos momentos de dificuldades, de pobreza. As maiores crises e inimizades, elas transcorrem no âmbito de dividir herança, quando há fartura, quando há riqueza, porque quando há necessidade a família se une. A incidência disso é muito maior. A unidade da família perante as dificuldades que atravessam. É o retrato do Elimeleque, da Noemi, do Malom e do Quilião, que saíram juntos para ir em busca do pão, porque em Belém, na casa do pão, não tinha pão. Não é porque o padeiro faltou, não é porque acabou o combustível, é porque acabou o culto,
acabou o zelo, acabou a adoração ao Senhor, o respeito, a honra. Quando a honra a Deus numa casa acaba, há uma desproteção, uma falta de proteção divina, e aí a família está exposta a todo tipo de problema. Nós temos aqui um plano de aula, nós temos uma subdivisão do assunto, a organização do livro na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, falando um pouco sobre a sua autoridade, eu já te falei, e tem também o contexto histórico, o tempo dos juízes, a opressão, o clamor e o livramento, secularismo, hedonismo, idolatria. E o terceiro ponto fala do propósito e mensagem do livro de Ruth, o cetro de Judá, o governo de Judá. E a sua conclusão, a conclusão desse assunto, diz exatamente assim. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. E aí ele nos libera aqui, Isaías 64:4, que é uma citação linda que eu quero repartir com você, que eu quero compartilhar com você. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, ou por aquele que nele espera. Então, esse escrito de Isaías está proclamando o cuidado de Deus por sua criatura. Sim, Deus cuida de tudo aquilo que Ele criou. Mas, quando uma pessoa adora Deus, quando uma pessoa reconhece quem Deus é, quando uma pessoa não só mais é criatura, mas se torna filho de Deus pela fé em Cristo, e a fé em Cristo é uma causa que traz uma consequência de obediência, de temor, de honra, de relacionamento. Então, a Bíblia está declarando que desde os tempos antigos não se ouviu, não se viu, não se percebeu um Deus além. Não existe um segundo, só existe um Deus. E este Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então ele trabalha, ele se ocupa com a vida daquele que nele espera. Mas se a pessoa não espera em Deus, então eu espero em Deus, mas está junto do tema, esperar em Deus, a fé, a confiança. Ninguém espera por alguém que não confia. Ninguém espera por alguém que não confia, ninguém confia em alguém que não tenha relacionamento. Então não é só dizer, por aquele que nele espera. Não, tem várias coisas agregadas a esse tema. E, obviamente, que a pergunta agora é, eu espero em Deus? A minha família espera em Deus? Porque no desdobramento familiar existem muitas bênçãos que Deus quer trazer, mas às vezes alguém na família não honra Deus, não adora Deus. Então, quando a bênção é para a família, existem muitas pessoas que, por conta da sua incredulidade, infidelidade, falta de santidade, insanidade, causam um grande problema na família. Mas isso é real? A Bíblia diz que o exército comandado por Josué perdeu uma batalha com um inimigo fraquinho, porque o Acã
cometeu abominação e pecado contra Deus. E como ele estava no meio do povo, ele então trouxe o mal para o povo. Existem muitas pessoas que abençoam a sua casa, a sua família, com temor de Deus, e eles são veículos de bênçãos espirituais, instrumentos de bênçãos espirituais para a família. Mas eu não preciso usar texto bíblico nem gastar muito tempo para falar com você que existem membros da família que, ao invés deles abençoarem a casa, eles trazem o mal. Eles trazem maldição para a família, com os seus hábitos, com as suas atitudes e um monte de outras coisas. A Bíblia diz que a Ruth trouxe um grande bem, uma grande bênção para a sua família, para a sua nova família, a família do seu esposo, que após a morte do esposo, ela não abandonou a sua sogra. E ela foi motivo de bênção. E sabe o que a palavra diz aqui no livro de Ruth? Que as mulheres amigas de as mulheres amigas de Noemi disseram para ela: tua nora, Ruth, te vale mais do que 10 filhos. Tal era a prudência com que essa moça andava, com essa mulher andava. E depois de estar viúva, casou com Boaz, que era o remidor da família. Essa é uma história longa, eu não vou nem entrar nela agora. E a Noemi teve a oportunidade de pegar nos braços o filho da sua nora, tendo-o como seu próprio filho e ajudando a criá-lo. Que história fantástica de alguém que não abre mão de amar porque alguém na família morreu. Quantas pessoas mudam de atitude dentro da família quando morre alguém? Tem gente na família que se chama de arrimo familiar. Tem gente na família que se chama coluna espiritual. Você já deve ter ouvido falar isso, não ouviu, está ouvindo agora. E eu não vou ter tempo aqui de explicar porque não é o objetivo desse nosso momento. E quando essas pessoas morrem, a família se deteriora, se perde. Tem gente vivendo em família hoje com medo que alguém morra, porque se morrer ou quando morrer, a família não vai andar mais junta. Por quê? Porque não desenvolveu uma intimidade. Porque não é por conta da morte de um pastor que a igreja vai acabar. Não é por causa da morte de alguém da casa que a família vai se afastar, se desintegrar. Mas às vezes acontece isso. Por quê? Porque houveram problemas que não foram resolvidos e de alguma forma, em algum momento, a dificuldade entrou. Mas essa conclusão está dizendo que Deus está presente nos vários momentos da nossa vida e que Deus se utiliza de fatos na história e na vida das pessoas para mostrar o seu grande poder. Está dizendo aqui, eu concordo, que ele não viola o princípio do livre-arbítrio humano. Mas Deus que está presente na história, a crença gnóstica diz que Deus criou o mundo, não nega que Deus criou, mas diz que ele criou e o abandonou ao seu bel prazer. Deixou a criatura criada, se vira. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de um Deus presente que criou o mundo e o mantém funcionando pelo seu próprio poder. Criou o homem e a mulher, está presente em sua história, na história da humanidade. E não obstante ao fato do pecado, da transgressão, do distanciamento do homem, ele é longânimo, tardio irar-se e dá oportunidade de remissão, de salvação, porque não tem prazer na morte do que morre. Quer que todos se salvem, que todos cheguem à salvação por meio de Cristo. E para isso, viabilizou, colocou à disposição a
vida em Cristo. Embora, como a Bíblia diz, que a lei do pecado, ou que o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o que a história de Ruth nos mostra? Ou a história da família de Noemi nos mostra no livro de Ruth? É que a sua família pode estar vivendo os problemas mais difíceis, mas se há fé, confiança em Deus e disposição em lhe servir, vai vir da parte de Deus solução, recurso. Deus está presente na história da nossa vida, na história da nossa família, na história da humanidade. E na sua soberania, Ele faz o que Ele quer fazer. Mas existem muitas coisas que, embora soberano, Ele faz em parceria com o homem, com a mulher, com a família. E exatamente agora, você que faz parte de uma família, ou também quer constituir uma nova família pelo casamento, qual é o seu entendimento? Qual a sua compreensão que você tem em relação a Deus, suas necessidades e aquilo que você pode fazer como pessoa, mas aquilo que você precisa, que compreende que existe uma parte para você fazer e o sobrenatural de Deus. E também outras coisas que você está impotente, não consegue se mexer nem se mover e você precisa de um milagre. Um exemplo, no campo da saúde. Pode haver, às vezes, dinheiro, recurso, plano de saúde, mas se não houver uma intervenção divina do seu poder glorioso, a mão do médico e a medicação são totalmente insuficientes para trazer o resultado que se precisa. Então, que gente há, diz a Bíblia, que tem um Deus tão achegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que clamamos por Ele. Isso está em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 4. Que você, junto à sua família, possa desfrutar de um propósito elevado de Deus para a sua casa, para a sua família. Entendendo que existem coisas que você precisa fazer e são coisas humanas que você pode realizar. Existem outras coisas que você pode sim participar, mas que você precisa de uma intervenção divina. E existem outras coisas que só Deus pode fazer e que você vai clamar junto à sua casa para que esse milagre aconteça. Gente, que coisa maravilhosa. Entenda, deixa eu terminar a frase. Que coisa maravilhosa quando há uma necessidade na família e a família se une para clamar ao Senhor que tudo pode fazer. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Pastor, não vai orar não? Que tal você orar? Que tal você junto à sua família agora clamar? Que estejamos juntos nesses domingos pela manhã e lembrando a você que hoje às 18h30 nós temos culto ao Senhor. Toda quarta-feira nós temos também culto ao Senhor, Dependentes de Deus é o tema. Nós temos nessa próxima segunda-feira o chá culto do Aviva Calebs, que é um departamento da igreja, não é mais um projeto, é um departamento da igreja que trabalha com os irmãos da maturidade. Via de regra aí a partir de 60 anos, mas está aberto para quem tiver 59 anos de vida e 11 meses e 29 dias e 23 horas. Isso acontece de 15 em 15 dias. Nós temos toda terça-feira encontro aqui das mulheres e dos homens em local separado. Nós temos todo sábado às 19h30 culto da juventude.
Geração Livre, um momento muito especial. Nós temos aqui na igreja todo domingo pela manhã EBD. E um detalhezinho, todo primeiro domingo nós temos a celebração da ceia. E todo terceiro domingo nós temos a escola de cura. Enquanto falo com você, estou gravando esse programa para ir até você no domingo pela manhã. Então, se hoje é domingo, ontem nós tivemos o Bálsamo, que é uma extensão da escola de cura. A escola de cura é aberta para a igreja, todo mundo junto, um número grande de pessoas, todo terceiro domingo pela manhã. E o Bálsamo é uma extensão, desdobramento da escola de cura, onde nós fazemos encontros no sábado, de 7h30 da manhã às 20 horas, para não usarmos outro dia, por conta de pessoas que vão dormir fora de casa, enfim. E nós tratamos mais a miúdo, tanto que o número de pessoas é até 60 pessoas, para que o grupo de intercessores e ministrantes, que são de 20 a 30, possa dar a atenção devida de oração a cada ministração e um prolongamento depois do bálsamo, um atendimento pessoal a cada pessoa que necessitar. Se você quiser, procure a nossa igreja em dias de culto, posterior ao culto, sempre vai haver inscrição para o bálsamo. Você vem e faz sua inscrição para participar. R$60 para um dia com café da manhã, almoço, café da tarde e, como eu digo, a xepa da comida que sobrou do almoço. Sempre dá para comer e, enfim. Nós estamos aguardando você em dos nossos cultos para juntos nós celebrarmos. Existem outras reuniões, existem outros momentos também, outros departamentos que, se você vier ao culto, você vai tomar conhecimento deles e a gente pode repeti-los aqui sempre também e que com certeza pode e vai abençoar a sua vida. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus e até às 18h30 no nosso culto de celebração.